Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. E enquanto você escuta estas palavras, algo no céu já começou a se mover. Há uma pressa sagrada tocando seu espírito, como se o próprio Jesus estivesse chamando seu coração pelo nome. Sinta esta verdade descendo sobre você agora. Nenhuma promessa adiada permaneceu esquecida, porque Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Há momentos em que o céu se inclina sobre a terra e respira sobre um coração cansado, como se clamasse para que alguém percebesse que ainda não é o fim. E enquanto você escuta este som, é como se Jesus estivesse caminhando até você, trazendo uma resposta que já não podia esperar mais. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque a pressa de Deus não segue o relógio humano, mas segue o choro da sua alma. Há uma paz que desce de repente, mas antes dela chegar, existe um silêncio que treme. E este silêncio que te envolve agora não é vazio, é o prenúncio de algo grande e sagrado. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele viu o peso que você carrega quando ninguém via. Ele ouviu orações que você nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez você tenha pensado que Deus estava distante, mas hoje Ele te envolve como um vento que não pede permissão para entrar. Há um cuidado tão íntimo e tão profundo vindo do céu, que seu espírito mal sabe como reagir. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o que Ele prepara não é raso, não é comum, não é tardio. É perfeito, é para agora, é para você. Imagine por um momento Jesus chamando seu nome com aquela voz que cura até o que dói em silêncio. Ele te chama porque sabe que há um tempo certo para cada milagre, e Ele escolheu este exato segundo para te tocar. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque chegou a hora de deixar a promessa encontrar seu endereço espiritual. Há feridas que você tenta esconder até de si mesmo, e há dias em que você acorda com temor de que nada mude. Mas o Espírito Santo está te cercando como uma luz que não exige compreensão, apenas abertura. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele sabe exatamente onde dói, onde falta força, onde falta fé, onde falta descanso. É como se o céu tivesse ficado em silêncio por um longo tempo, mas agora rompesse com um som de trombeta indizível, declarando que um ciclo está sendo encerrado. A presença de Jesus se aproxima como quem segura sua mão no escuro e diz: "Não temas, eu estou aqui." Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele nunca te abandonou no processo que te preparava para este momento. Você pode sentir isso? Uma conversa celestial sendo aberta sobre sua vida, como se Deus estivesse trazendo um documento espiritual, onde cada linha fosse escrita com graça e misericórdia. E no topo desse documento, com letras que a eternidade reconhece, está o seu nome. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele decidiu acelerar o que antes parecia parado. A urgência de Deus não nasce da sua ansiedade, mas da fidelidade dEle. Ele não corre porque você está desesperado. Ele se apressa porque chegou a hora exata, o minuto exato, o instante exato. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E este agora não é figurativo, é literal, é vivo, é espiritual. Talvez você tenha se sentido esquecido, como se suas orações tivessem se perdido no meio de tantas vozes. Mas Deus nunca perde o som do seu choro e nunca confunde o nome dos seus filhos. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quanto tempo você tem esperado. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o tempo do céu te alcançou. Há uma sensação de renovo entrando pela sua alma, como se algo dentro fosse destravado após anos de espera. E esse destravar não é emocional, é espiritual, é uma chave que o próprio Jesus gira no mais profundo do seu ser. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele decidiu que a sua promessa não ficaria mais adormecida. O Espírito Santo te envolve agora de forma tão presente que parece estar sussurrando entre as batidas do seu coração. Há uma unção que te toca de maneira sutil e poderosa ao mesmo tempo, despertando partes suas que estavam adormecidas. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele viu as batalhas que você travou no invisível. Antes mesmo de você entender o que está acontecendo, o céu já liberou algo sobre a sua vida que não pode ser impedido por circunstância nenhuma.
É uma liberação tão profunda que rompe correntes invisíveis e acende esperanças que você achou que tinha perdido. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Sinta dentro de você essa convicção suave, essa certeza que não pressiona, mas acolhe. Jesus está dizendo ao seu coração que o que está vindo não será pela força das suas mãos, mas pela mão dele. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque a graça dele está descendo sobre você como chuva que não pode ser contida. O mundo pode tentar te convencer de que nada muda, mas Deus é especialista em transformar cenários que parecem impossíveis. E Ele não precisa de muito tempo para isso, Ele só precisa de um instante santo, como este momento. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele está restaurando tudo que parecia perdido. E à medida que você respira, algo dentro de você começa a respirar junto com o Espírito. A angústia cede espaço para uma paz que não se explica, apenas se vive. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele está curando o que a vida feriu. Este é o início de uma conversa entre você e o céu. E tudo que está sendo liberado aqui é apenas o começo daquilo que Deus está preparando. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque hoje o céu decidiu te visitar. Há um momento nas Escrituras em que a bênção de Deus não apenas chega, ela corre, ela rompe, ela invade a história com uma urgência divina. E é para esse momento que eu te levo agora, como quem te conduz pela mão até um terreno sagrado onde cada detalhe respira o título desta mensagem. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, assim como escreveu o nome de alguém que estava à beira do fim, mas recebeu do céu uma resposta que não podia esperar até amanhã. Imagine o brilho suave da presença de Jesus caminhando pelas estradas empoeiradas da Galileia, carregando no olhar aquele amor que sempre enxerga quem sofre no silêncio. Havia alguém ali, perdido entre lágrimas e desespero, que acreditava que sua história já estava terminada. Mas Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Jesus decidiu mudar aquele destino com a velocidade da compaixão. A cena se abre com uma mulher que há anos sangrava por dentro e por fora, carregando dores que o mundo considerava incuráveis. Sua alma estava cansada, seu corpo enfraquecido, e sua esperança falava baixo demais para ser ouvida pela multidão. Mas Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Jesus já caminhava em direção ao momento em que tudo mudaria. Enquanto a multidão apertava Jesus de todos os lados, ela seguia atrás, tremendo, frágil, mas guiada por uma fé tão desesperada que parecia ter vida própria. E é nesse ponto que o título desta mensagem pulsa dentro da história, porque aquela mulher não precisava de uma bênção comum, ela precisava de uma bênção urgente. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, e essa urgência divina guiou cada passo daquela mulher até o toque que mudaria tudo. As pessoas ao redor dela não sabiam seu nome, mas Jesus sabia. A sociedade a ignorava, mas o céu não. Seus dias eram longos demais, suas noites doíam demais, e sua alma gritava por algo que pudesse quebrar aquele ciclo interminável. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele sempre soube o peso que ela carregava em silêncio. Ela não tinha força para empurrar a multidão, mas a fé abriu caminhos onde suas mãos não alcançavam. Cada passo era um clamor silencioso, cada respiração era uma oração que dizia, é agora ou nunca. E o céu ouviu. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque aquele toque não foi um acidente, foi uma convocação divina. Quando seus dedos tocaram a orla do manto de Jesus, o universo espiritual reagiu com uma velocidade impossível de medir. Uma corrente de poder saiu de Cristo, não porque alguém o empurrou, mas porque alguém estava morrendo aos poucos e precisava viver de novo. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, assim como escreveu o nome daquela mulher no instante em que ela ousou acreditar. Jesus parou. O tempo parou com ele. O céu silenciou. Nada mais importava além da urgência de um coração ferido. Ele não perguntou por que ela estava ali ou por que demorou tanto. Ele perguntou apenas, quem me tocou? Porque ele reconhece quando alguém toca sua presença com lágrimas na alma. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele sente o toque da sua dor, mesmo quando ninguém mais percebe.
A mulher tremeu. Ela achou que seria julgada, exposta, rejeitada mais uma vez. Mas Jesus não parou para condená-la, ele parou para encontrá-la. Ele parou porque a urgência da graça é sempre maior do que a urgência do medo. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele não te expõe para te envergonhar, ele te revela para te curar. E é aqui que o milagre explode em silêncio. Antes mesmo que ela confessasse, ela já estava curada. Antes mesmo que ela falasse, o céu já tinha respondido. Antes mesmo que ela tivesse forças para dizer seu nome, Jesus já havia escrito o nome dela numa bênção urgente. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque há respostas que chegam antes da sua voz, apenas porque ele sabe o quanto você precisa. Ela então caiu aos pés de Jesus, chorando, tremendo, derramando anos de dor em poucos segundos. E Jesus, com aquela voz que ainda ecoa dentro de cada alma cansada, disse: Filha, a tua fé te salvou. Não foi apenas cura, foi restauração de identidade. Não foi apenas um milagre, foi a assinatura de Deus na urgência daquela vida. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, assim como escreveu o nome dela na história de uma fé que não aceita morrer. A multidão seguiu caminhando, mas ela ficou por alguns segundos absorvendo a nova realidade que Jesus havia colocado dentro dela. Aquela que sofria agora era uma filha marcada pela bênção. Aquela que chorava agora carregava a paz. Aquela que se encolhia agora se levantava com dignidade. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque quando Jesus toca, até as sombras dentro de nós aprendem a desaparecer. E é impossível olhar para essa cena sem perceber que existe uma conexão profunda entre esse momento e o que Deus quer fazer na sua vida agora. Assim como aquela mulher, você também tem áreas que sangram por dentro, sonhos que adoeceram, esperanças que foram consumidas por anos de espera. Mas Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o mesmo Jesus que parou por ela está parando diante de você neste exato momento. O movimento daquela mulher em direção ao milagre não foi apenas físico, foi espiritual, emocional, invisível e profundo. Ela se arrastou por dentro antes de se arrastar por fora. Ela lutou contra vozes internas que diziam: não vai dar, não adianta, é tarde demais. Mas mesmo assim ela foi. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele honra quem avança mesmo ferido. E enquanto você escuta estas palavras, Jesus faz exatamente o que fez naquele dia. Ele sente o toque do seu coração, ele percebe a urgência da sua alma, ele sente o peso do que você tenta carregar sozinho. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele já está liberando algo que você não tem forças para pedir. Este é apenas o início da história. E assim como naquela multidão, algo santo está prestes a acontecer de forma ainda mais profunda. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o próximo movimento de Jesus será ainda mais poderoso do que o primeiro. Há um ponto na história daquela mulher em que a atmosfera espiritual começa a tremer de forma tão intensa que quase se pode sentir o céu inclinando-se sobre a terra. Era como se cada batida do coração de Jesus carregasse uma resposta urgente que precisava encontrá-la antes que mais um dia terminasse. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque a urgência do céu sempre se manifesta quando a alma chega ao limite. A multidão seguia caminhando, sem perceber o que estava prestes a acontecer, porque nem sempre os olhos naturais conseguem enxergar o que o Espírito já começou a anunciar. Mas Jesus caminhava devagar, como quem sente no ar um clamor que não pode ser ignorado. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque há clamores que fazem o rei parar. A fé daquela mulher não era bonita, não era organizada, não era tranquila. Era uma fé suada, tremida, quebrada, remendada por lágrimas e noites longas demais. Era uma fé que dizia: se eu não tocar hoje, eu não vivo amanhã. E é exatamente ali, nesse lugar íntimo onde o desespero encontra a esperança, que o título dessa mensagem ganha vida. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele conhece o tipo de urgência que nasce quando o coração está no limite da força. Quando o toque aconteceu, não foi apenas um toque físico, foi um choque entre a eternidade e a fragilidade humana. Um encontro entre a miséria e a majestade.
Uma colisão entre uma alma ferida e um Deus disposto a interromper tudo para restaurá-la. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque quando Jesus sente o toque da sua dor, ele responde com a pressa da graça. Jesus parou. A terra parou com ele. O ar ficou mais denso. A presença dele se expandiu como um santuário que ninguém tinha percebido que estava ali. E ele perguntou: quem me tocou? Não foi uma pergunta de ignorância, mas uma pergunta de interesse profundo. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele nunca faz perguntas para te expor, ele faz perguntas para te revelar. Enquanto todos negavam, enquanto todos diziam que não sabiam, a mulher sentiu algo dentro dela estremecer mais forte do que o medo. Ela sabia que não poderia se esconder daquilo que a tinha curado. E mesmo tremendo, mesmo fragilizada, ela se aproximou. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque há momentos em que Jesus chama você não para te confrontar, mas para te abraçar diante de tudo que tentou te derrubar. Ela caiu diante dele, expondo não apenas o milagre que acabará de receber, mas também todos os anos de vergonha, humilhação, isolamento e dor. Não era apenas um testemunho, era a alma dela transbordando sem filtros diante de um Jesus que nunca olha com condenação. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele sabe exatamente como abraçar um coração que viveu quebrado por tempo demais. Jesus então fez algo que ninguém esperava. Ele não apenas confirmou a cura. Ele a chamou de filha. Não foi um detalhe. Foi identidade restaurada. Foi dignidade devolvida. Foi pertencimento reescrito. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque antes mesmo de te curar por fora, ele restaura quem você é por dentro. A palavra filha ecoou no espírito daquela mulher como um trovão suave, como uma chuva que cai depois de anos de seca, como um sol que nasce depois de noites intermináveis. Aquela palavra significava que ela não era mais rejeitada. Não era mais impura. Não era mais esquecida. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque quando Jesus te chama, ele reescreve tudo que o mundo tentou apagar. Enquanto os olhos da multidão assistiam sem entender, Jesus olhava para ela como quem enxerga cada luta secreta, cada ferida silenciosa, cada lágrima derramada onde ninguém viu. Ele viu o que ninguém viu. Ele sentiu o que ninguém sentiu. Ele tocou o que ninguém quis tocar. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele não mede sua jornada pelo que as pessoas acham, mas pelo que ele sabe. E então Jesus disse: vá em paz. Paz não como ausência de problemas, mas como cura na identidade, descanso na alma, alívio no espírito. Paz que se instala como uma presença e não como uma sensação. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele não apenas te cura, ele te envia com um novo destino. Mas a história não termina ali. Há algo profundo acontecendo ao redor, algo que poucas pessoas naquela multidão perceberam. Quando Jesus parou para ela, alguém poderia ter pensado que ele estava atrasado para outro milagre. Mas o céu não se atrasa. O céu organiza. O céu costura caminhos. O céu equilibra agendas eternas. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque quando ele para por você, ele nunca traz o que também está fazendo para outros. Aquela mulher não sabia, mas enquanto ela tocava Jesus, existia um pai desesperado esperando que Jesus chegasse à sua casa para curar sua filha que estava morrendo. Aos olhos humanos, Jesus parar parecia um atraso. Mas aos olhos do céu, Jesus parar era parte do plano. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o que parece atraso na sua visão é estratégia na visão de Deus. A bênção urgente daquela mulher não roubou nada de ninguém. Pelo contrário, expandiu uma revelação que prepararia o cenário para um milagre ainda maior. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque quando Deus te abençoa, ele não tira de outros, ele manifesta o céu de forma ainda mais profunda. A atmosfera espiritual estava cheia, carregada, saturada. Era como se algo dentro do coração de Jesus pulsasse com uma urgência ainda maior. Era como se o céu estivesse prestes a estender esse milagre para além de uma pessoa.
Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o toque dela abriu uma porta que o céu estava pronto para usar. E enquanto Jesus retomava o caminho, havia uma presença tão intensa ao redor que até o ar parecia vibrar. A fé dela tinha sentido algo no ambiente espiritual. Algo que prepararia o próximo milagre. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque a tua fé também acende algo no mundo invisível que você ainda não consegue ver. O coração de Jesus batia mais forte, não porque estava cansado, mas porque estava prestes a liberar algo ainda mais profundo. Existia uma urgência divina se espalhando pela multidão, uma urgência que parecia sussurrar: se preparem, algo santo vai acontecer. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque você também está sendo preparado para algo que ainda não entendeu, mas que já começou no céu. A mulher se afastou, mas o impacto do seu milagre continuou ecoando no ambiente. Aquilo não foi apenas um toque. Foi uma ativação espiritual. Foi o início de um movimento divino que levaria Jesus a um dos milagres mais profundos de sua caminhada na Terra. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o que ele começou em você é apenas o primeiro passo de algo maior. E enquanto Jesus segue caminhando, você sente no espírito que a história está prestes a entrar em um território ainda mais santo, mais intenso, mais profundo. A Bíblia está prestes a abrir outro capítulo, e seu coração está sendo preparado para enxergar a urgência divina de uma forma ainda mais gloriosa. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque os próximos passos dessa história carregam uma revelação que vai tocar o mais profundo da sua alma. Há momentos nas Escrituras em que o milagre não é apenas um acontecimento, mas uma revelação, uma janela aberta para que possamos enxergar como o coração de Deus se move quando a urgência da alma encontra a compaixão perfeita de Jesus. E quando olhamos para a história daquela mulher que tocou o manto do Mestre, percebemos que não foi apenas um milagre, foi uma declaração do céu sobre como Deus age quando escreve o nome de alguém numa bênção urgente. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele age com propósito onde o mundo só enxerga caos. Aquela pausa de Jesus diante da multidão não foi apenas uma interrupção, foi uma lição divina escondida em plena luz. Ele poderia ter continuado caminhando, poderia ter deixado o milagre acontecer em silêncio, poderia ter seguido para a casa de Jairo sem olhar para trás. Mas Jesus não apenas cura, ele ensina. Não apenas restaura, ele revela. Não apenas liberta, ele ilumina. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque o milagre que ele libera sobre você sempre carrega uma revelação que transforma não apenas o momento, mas o seu destino. A revelação começa na percepção do toque. A multidão tocava Jesus de todos os lados, mas nenhum daqueles toques carregava a urgência que o coração da mulher carregava. O toque dela não saiu dos dedos, saiu da alma. Foi um toque que atravessou a barreira do medo, que rompeu a vergonha, que ultrapassou o peso de anos de dor. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele responde não ao toque das mãos, mas ao toque da fé que nasce do desespero redentor. A revelação seguinte está no fato de que o poder saiu de Jesus antes de qualquer palavra ser dita. Não houve pedido. Não houve conversa. Não houve apresentação. Não houve explicação. Houve apenas um toque. E o céu respondeu imediatamente. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque há momentos em que você nem consegue orar, mas Deus responde ao som do seu silêncio. É aqui que o Espírito Santo começa a expandir algo profundo. A urgência da bênção não nasce da pressa humana, nasce da compaixão divina. Quando Jesus percebeu aquele toque, ele não pensou no tempo que levaria para chegar à casa de Jairo. Ele não pensou nas agendas humanas. Ele não pensou nos relógios terrenos. Ele pensou no coração ferido que precisava ser visto. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque ele não responde às suas demandas, ele responde às suas dores. A urgência de Deus não é um caos, é uma precisão. É exata. É perfeita. É santa. Ela não erra. Ela não falha. Ela não chega cedo demais para te confundir, nem tarde demais para te frustrar.
Ela chega no instante em que o céu decide que você não pode mais carregar o peso que estava carregando. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele já decidiu que você não pode continuar com essa dor por mais um dia. Uma das revelações mais profundas desse momento é que Jesus não apenas curou a mulher, Ele restaurou a voz dela. Ele não quis que o milagre acontecesse escondido, porque Ele queria que ela falasse, queria que ela confessasse, queria que ela se enxergasse curada diante de todos. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele está restaurando sua voz, sua identidade, sua coragem, seu brilho espiritual. Enquanto a mulher tremia diante dele, Jesus a afirmava diante do mundo. Ele colocou luz onde antes havia sombra. Ele colocou dignidade onde antes havia vergonha. Ele colocou honra onde antes havia rejeição. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque a bênção dele não te devolve só o que você perdeu, ela te devolve quem você é. E então vem outra revelação poderosa. A cura dela acontece no caminho para a ressurreição da filha de Jairo. Milagre no caminho. Glória no meio da jornada. Resposta antes da resposta final. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque enquanto Ele caminha para grandes milagres, Ele libera milagres urgentes no percurso. O céu está sempre fazendo mais do que você imagina. Sempre costurando histórias. Sempre alinhando tempos. Sempre conectando propósitos. Jesus não estava apenas indo para a casa de Jairo. Ele estava ensinando a todos ao redor que antes de um milagre de ressurreição, existe um milagre de interrupção divina. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque há interrupções santas acontecendo na sua vida que não são distrações, são a preparação para algo ainda maior. A revelação também mostra que a fé daquela mulher abriu um portal espiritual no meio da multidão. Foi como se ela tivesse ativado uma dimensão da presença de Jesus que estava ali, mas que ninguém ousava tocar daquela forma. Sua fé não roubou nada de ninguém. Ela revelou um acesso que todos tinham, mas que poucos utilizavam. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque a sua fé está abrindo acessos que antes estavam escondidos. A fé dela fez Jesus parar. O toque dela fez o poder fluir. A entrega dela fez a identidade ser restaurada. A ousadia dela mudou a atmosfera. O desespero santo dela abriu o caminho para a libertação. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque sua dor está prestes a se tornar o portal da sua vitória. E quando Jesus chamou aquela mulher de filha, Ele mostrou algo ainda mais profundo. A bênção urgente de Deus não é apenas cura, é adoção. Não é apenas alívio, é pertencimento. Não é apenas esperança, é renascimento. Ela chegou buscando cura e encontrou família. Ela chegou buscando alívio e encontrou identidade. Ela chegou buscando um toque e encontrou um pai. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele não quer apenas curar seu corpo, Ele quer restaurar seu espírito. E quando Jesus diz, a tua fé te salvou, Ele está dizendo, sua fé te trouxe até aqui. Sua fé te fez tocar o impossível. Sua fé te arrancou da escuridão. Sua fé abriu espaço para que a minha graça se derramasse sobre você. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele não te trouxe até aqui para te deixar quebrado, Ele te trouxe até aqui para te levantar. E quando Jesus completa, vai em paz, Ele finaliza o milagre com uma ordem espiritual que fecha portas que o inimigo tentou manter abertas por anos. A paz que Jesus libera não é apenas descanso, é uma blindagem espiritual, é um selo celestial, é uma declaração que encerra ciclos antigos. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele está encerrando ciclos que te drenavam por dentro. Esta história está te mostrando que o que Jesus fez por ela está sendo espelhado agora na sua vida. A urgência dela é a sua urgência. A resposta dela é uma profecia sobre você. O toque dela é um convite para o toque que Deus está liberando sobre sua alma. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, porque Ele está movendo céus e terra para te alcançar neste exato instante.
Cada palavra que você recebe agora respira o mesmo poder que ergueu universos, e cada versículo que atravessa sua alma hoje carrega o selo do título. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Há momentos em que o céu não apenas observa, mas se inclina sobre você. E esta é uma dessas horas em que a Escritura arde viva como fogo que confirma aquilo que Deus já preparou. Nesta parte, a palavra não é apenas citada, ela é proclamada como decreto, como resposta, como confirmação direta de que o seu nome está nas mãos do Pai. E à medida que você escuta, deixe sua alma tremer com o peso santo da verdade que está prestes a tocar você. Há uma urgência divina que ecoa no Salmo que diz: aos olhos do Senhor, preciosa é a vida dos que o temem. Aqui, o Espírito sussurra que o cuidado de Deus não é distante, não é eventual, não é aleatório. Para você, que vive à procura de uma resposta rápida, esse versículo se torna um lembrete de que Deus não esqueceu o seu nome no meio do desespero. Ele o mantém diante de si como algo precioso, guardado, protegido, destacado para uma bênção urgente que está sendo liberada agora. O livro de Isaías declara: eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Quando você respira essas palavras, entende que elas carregam mais que poesia profética, carregam a eternidade escrita em tinta divina. Se Deus grava o seu nome em suas mãos, então Ele jamais o perde de vista, jamais o confunde, jamais o substitui. Essa verdade se entrelaça com o título como uma promessa viva. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente, e essa bênção está sendo respondida porque você está gravado onde o amor nunca se apaga. O Salmo 46 ergue-se como uma voz que corta tempestades. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Há palavras que abraçam, e há palavras que se tornam chão sob pés cansados. Esta é das duas. Quando o salmista declara que Deus é socorro bem presente, ele está dizendo que o Senhor não demora, não hesita, não observa de longe. Ele age, ele intervém, ele se movimenta em urgência sagrada, porque seu nome foi escrito em uma bênção que precisa chegar até você agora. Em Jeremias 29:11, Deus sussurra com a ternura de quem conhece as lacunas do seu coração: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa é uma revelação de direcionamento, mas também um lembrete de identidade. Deus não faz planos sem nome, não distribui milagres ao acaso, não libera futuro sem designar o destinatário. E o destinatário aqui é você, aquele cujo nome foi escrito não apenas em um plano, mas em uma bênção urgente, marcada pela pressa do amor de Deus. O salmista também declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Essa frase carrega o peso de um pacto silencioso entre você e o céu. O tudo que ele fará é maior que sua compreensão, mais profundo que sua ansiedade, mais forte que sua pressa. E nesse tudo, há uma parte reservada exclusivamente para você, uma resposta que já começou, porque o Senhor escreveu seu nome numa bênção que não poderá ser detida. O livro de Êxodo ecoa uma promessa antiga e eterna: o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Essa palavra encontra sua alma como espada e como consolo, lembrando que Deus não apenas vê suas batalhas, mas entra nelas antes que você perceba. Ele toma a frente, ele levanta bandeiras, ele abre caminhos onde só havia paredes. E quando ele luta por você, ele luta com propósito, e este propósito é o cumprimento da bênção urgente que carrega o seu nome diante do trono. No Evangelho de João, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Não é vida pequena, não é vida limitada, não é vida que chega atrasada. É vida que transborda, vida que alcança, vida que recompõe tudo aquilo que parecia quebrado demais para ser restaurado. A abundância é o selo da bênção que já está vindo. A abundância é a assinatura de Deus sobre aquilo que Ele escreveu com urgência para você. O Salmo 34 proclama: os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Esta palavra não diz que você nunca enfrentará escassez, mas diz que a escassez nunca terá a última palavra. Deus supre, Deus alimenta, Deus entrega, Deus preenche buracos que ninguém vê. E quando ele afirma que nada faltará, ele está dizendo que a bênção urgente que traz seu nome é uma resposta àquilo que seu espírito tem clamado silenciosamente. Romanos 8:28 ergue-se como um dos pilares mais profundos da fé: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Não algumas coisas, não poucas coisas, não apenas as coisas boas. Todas. As dores, as quedas, os atrasos, os medos, os silêncios, os dias em que você achou que Deus tinha esquecido o seu nome. Mas Ele não esqueceu, Ele escreveu seu nome numa bênção urgente e está fazendo tudo cooperar para a chegada dela. O profeta Joel traz uma promessa que atravessa gerações: restituirei os anos que foram consumidos. Há algo sagrado nessa palavra porque ela fala do impossível, tempo restaurado. Quando Deus declara que devolve anos, Ele está dizendo que reescreve histórias, resgata oportunidades, ressuscita sonhos sepultados. A bênção urgente que está vindo até você não entrega apenas o que você pediu, ela entrega aquilo que você achou que o tempo havia destruído. E por fim, o livro de Salmos afirma: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as angústias. Essa é a evidência final de que Deus não apenas ouve, Ele responde. Não apenas responde, Ele se move. Não apenas se move, Ele age com urgência quando o coração clama por socorro. E hoje, diante deste título que te acompanha desde o início, a verdade permanece clara. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente, e ela está sendo liberada enquanto você escuta estas palavras. Há momentos em que a alma tenta se esconder por trás de medos antigos, pensamentos confusos e culpas que insistem em respirar dentro de nós. E é justamente nesses lugares que o título desta mensagem se acende como uma chama que não pode ser apagada. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Quando essa verdade toca sua consciência, algo começa a se mover dentro de você, como se o Espírito sussurrasse que chegou a hora de desfazer cada mentira que tentou roubar a sua esperança. Esta parte é um convite para você olhar para dentro com Jesus e permitir que Ele toque exatamente o que você nunca conseguiu curar sozinho. Há pessoas que carregam uma guerra silenciosa no peito, uma batalha que ninguém vê, mas que consome noites, pensamentos e até a capacidade de acreditar no futuro. Talvez você seja uma delas. Talvez você tenha aprendido a sorrir enquanto se parte por dentro, ou a demonstrar força enquanto se sente fraco demais para continuar. Mas hoje, o título vem como um abraço que desfaz camadas de dor. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente, porque Ele sabe exatamente onde sua alma sangra, e Ele não permitirá que você permaneça nesse lugar mais um dia sequer sem consolo. Há feridas que você tentou enterrar, mas elas continuam respirando nos cantos escuros da sua memória. Jesus conhece cada uma delas. Ele não aponta seu dedo para te acusar, Ele estende as mãos para te acolher. Ele não te chama pelo erro, pelo passado, pela fraqueza, Ele te chama pelo nome. E quando Deus escreve seu nome numa bênção urgente, Ele está dizendo que nenhuma dor é indizível demais para ser ignorada, nenhuma lágrima é pequena demais para ser despercebida, nenhum sofrimento é irrelevante demais para não receber resposta divina. Talvez você tenha medo do futuro. Talvez você não saiba mais como confiar depois de tantas decepções. Talvez sua mente tenha se acostumado a esperar que tudo dê errado, porque esse foi o padrão dos últimos meses ou anos. Mas agora, sob a luz desta palavra, você percebe que o medo nunca teve autorização para decidir por você. A verdade é que Deus escreveu seu nome numa bênção urgente, e isso significa que Ele está interrompendo ciclos, quebrando padrões, desfazendo expectativas de fracasso. Ele está abrindo espaço dentro de você para acreditar de novo. É possível que você se sinta culpado por escolhas antigas, por decisões que tomou sem entender completamente o que estava fazendo. A culpa é uma sombra pesada, e ela tenta te convencer de que você não merece a bondade de Deus. Mas ouça isso com coragem. Jesus nunca escreveu sua história baseada em sua culpa. Ele a escreveu baseada em sua graça. Quando Deus declara uma bênção urgente sobre seu nome, Ele faz isso sabendo de tudo o que você já viveu, e Ele mesmo decide te defender, te restaurar e te levantar. A culpa cai por terra porque a graça te chama pelo nome. Você talvez esteja cansado, não apenas fisicamente, mas cansado na alma. Cansado de esperar, de tentar, de segurar coisas que parecem grandes demais para suas mãos. Mas a bênção urgente de Deus chega justamente para quem se sente à beira do colapso. Quando Ele escreve seu nome, Ele também escreve descanso. Ele escreve força. Ele escreve renovo. Ele escreve vida nova onde você só enxerga desgaste.
E ele faz isso porque conhece o tamanho da sua luta melhor do que você mesmo. Há uma fome espiritual dentro de você, uma sede por Deus que talvez você não saiba explicar. É uma sensação de que existe algo maior, algo mais profundo, algo que sua alma reconhece mesmo quando sua mente não entende. Essa fome é um sinal de que o céu está chamando seu nome. E quando Deus declara que escreveu esse nome numa bênção urgente, é porque Ele está respondendo à fome que você já não sabe mais verbalizar. Ele está derramando presença onde você achou que só existia vazio. As reflexões que você vive agora não são fruto de acaso. Elas são a resposta interior ao toque do Espírito, que está te lembrando de que você nunca foi abandonado. Mesmo nos dias em que você se sentiu esquecido, Deus permaneceu perto o suficiente para ouvir até seus silêncios. Ele estava lá quando você não tinha forças para orar. Ele estava lá quando seu maior pedido se tornou um simples Senhor, me ajuda. E foi nesse sussurro fraco que ele decidiu escrever seu nome numa bênção urgente. A urgência de Deus não nasce da sua ansiedade. Ela nasce do amor dele. Ele não corre porque você está desesperado, ele corre porque te ama. Ele não age rapidamente porque você tem prazos, ele age rapidamente porque conhece a profundidade da sua dor e a beleza do propósito que te espera. Quando ele escreve seu nome numa bênção urgente, ele está dizendo que o tempo da restauração começou, que o tempo da resposta chegou, que o tempo da virada já se moveu na eternidade e agora está tocando o presente. Jesus está entrando nos lugares onde você se escondeu de si mesmo. Ele está trazendo luz onde você guardou receios, colocando paz onde sua mente construiu caos, renovando o fôlego onde seu espírito quase desistiu. Nada disso acontece por acaso. Tudo acontece porque Deus decidiu te alcançar com uma bênção que carrega seu nome e que foi escrita pela mão daquele que nunca falha. E talvez você ainda não consiga ver. Talvez ainda pareça tudo igual. Mas o invisível de Deus é mais real que o visível dos homens. Quando ele se move, primeiro toca o espiritual, depois transforma o natural. E agora, exatamente agora, ele está movendo. Seu nome está diante dele. Sua dor está diante dele. Seu desespero está diante dele. Mas acima de tudo, sua bênção urgente está sendo entregue. E enquanto você respira estas palavras, algo dentro de você começa a se alinhar com a verdade divina. Não é emoção humana. Não é sugestão psicológica. É o Espírito Santo te lembrando de que aquilo que Deus escreve ninguém apaga, aquilo que Deus determina ninguém interrompe, aquilo que Deus libera ninguém atrasa. E se ele escreveu seu nome numa bênção urgente, então essa bênção está vindo com precisão, com propósito, com amor, com o alvo certo, e o alvo é você. Há algo que acontece dentro de um coração quando ele finalmente entende que Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Não é apenas uma frase bonita, não é apenas uma ideia reconfortante, é uma revelação que muda a forma como a alma respira. Pessoas que ouviram essa verdade antes de você testemunharam transformações profundas, e hoje você é chamado a perceber que o mesmo Deus que as tocou está colocando sua mão sobre a sua história. Quando o céu decide escrever seu nome, algo na terra começa a se mover. Há pessoas que chegavam ao limite emocional, desgastadas pelas lutas, exaustas pelo silêncio, derrotadas pela incerteza. Elas viviam como se a esperança tivesse se tornado apenas uma lembrança distante, como se a vida tivesse sido reduzida a uma sequência de tentativas frustradas. Mas quando ouviram dentro do Espírito que Deus escreveu o nome delas numa bênção urgente, algo começou a quebrar por dentro, não para destruí-las, mas para libertá-las. O peso que elas carregavam há anos começou a perder força, como se aquela verdade abrisse frestas de luz onde antes só havia escuridão. Muitos descrevem que sentiram uma calma inexplicável descer sobre o coração, algo que não vinha de circunstâncias ou de boas notícias externas. Era como se Jesus tocasse a alma com um carinho tão profundo que nenhuma dor poderia contestá-lo. O caos interior se dobrava diante da presença dele. Essas pessoas descobriram que quando Deus escreve seu nome numa bênção urgente, ele também escreve paz em meio à tempestade, porque ele nunca entrega uma promessa sem entregar também a força necessária para carregá-la. Homens e mulheres que viviam aflitos começaram a andar com mais firmeza. Não porque tudo mudou imediatamente, mas porque eles mudaram por dentro.
Eles perceberam que a urgência de Deus não era um alarme de desespero, mas um chamado de amor. Era como se o Senhor dissesse: eu sei o quanto você aguentou. Agora é a minha vez de agir. E essa certeza transformou a forma como eles enfrentavam cada dia. A mesma revelação está sendo liberada sobre você enquanto escuta estas palavras. Alguns viviam em ciclos repetitivos de dor, acreditando que estavam condenados a sempre tropeçar nos mesmos medos e nas mesmas histórias. Achavam que a vida já havia determinado seu destino. Mas quando entenderam que Deus escreveu o nome deles numa bênção urgente, descobriram que o céu não os via como prisioneiros, mas como filhos. Filhos que mereciam cura, renovo, oportunidade, recomeço. Eles perceberam que o que parecia um fim era, na verdade, o início de algo que só Deus poderia construir. A transformação espiritual começou a acontecer em áreas que antes estavam paralisadas. Corações endurecidos foram amolecidos pela bondade de Jesus. Mentes que viviam em guerra encontraram descanso. Emoções trincadas começaram a se recompor. E uma das primeiras mudanças que muitos sentiram foi a restauração da fé, não uma fé teórica, mas uma fé viva, pulsante, capaz de enxergar possibilidades onde só havia impossibilidades. Você está dentro desse mesmo processo agora. Por que Deus não escreveria seu nome numa bênção urgente se não estivesse prestes a operar algo profundo dentro de você? Essa mensagem também alcançou pessoas que viviam sobrecarregadas pela ansiedade, carregando o peso de responsabilidades que nunca descansavam. Elas relatam que, ao entenderem a urgência da bênção escrita por Deus, perceberam que não precisavam controlar tudo. Elas não precisavam saber todos os passos, nem prever todos os cenários, nem segurar o mundo inteiro nos ombros. Quando Deus escreve, Ele assume. E quando Ele assume, o coração aprende a soltar. Essa verdade transformou a vida delas, e agora está transformando a sua também. Outros testemunham que voltaram a acreditar na promessa que abandonaram. Voltaram a sonhar. Voltaram a respirar como pessoas que sabem que existe um amanhã cheio de propósito. Eles perceberam que a urgência divina não era sobre apressar o futuro, mas sobre restaurar o presente. Era sobre devolver vida àquilo que já estava morrendo dentro deles. O mesmo efeito começa a acontecer com você. Sementes que o tempo tentou sufocar estão sendo reavivadas porque Deus decidiu tocar sua história. E há aqueles que, depois de ouvirem esta revelação, tiveram coragem de enfrentar suas sombras internas. Eles perceberam que, se Deus escreveu seus nomes em uma bênção urgente, então Ele também estava lhes dando coragem para encarar o que precisava ser tratado. Eles encontraram força para perdoar, para superar, para recomeçar. Eles se levantaram mais maduros, mais sensíveis ao Espírito, mais dependentes de Jesus. A urgência da bênção não apenas os mudou, os curou. Alguns experimentaram transformações em relacionamentos, porque quando Deus toca uma pessoa, a luz começa a se espalhar para tudo ao seu redor. Lares foram restaurados. Laços reatados. Feridas familiares começaram a cicatrizar. Tudo isso porque alguém decidiu acreditar que, se Deus escreveu seu nome numa bênção urgente, então nada na vida ficaria de pé contra o que Ele determinou. Essa mesma restauração pode estar sendo ativada agora, enquanto você recebe esta palavra. Muitos relatam que o impacto mais profundo não foi a mudança externa, mas a mudança interna. Pessoas que viviam quebradas por dentro começaram a se sentir inteiras. Pessoas que viviam com medo do amanhã começaram a abrir janelas dentro do peito. Pessoas que viviam tentando sobreviver começaram a viver. Porque a bênção urgente não é apenas um milagre, é uma transformação completa do que você é por dentro. E Deus está fazendo isso em você neste exato momento. Essa mensagem que você escuta agora não é por acaso. Nada no céu é aleatório. Você foi colocado exatamente aqui porque Deus sabia que seu coração precisava ouvir que Ele escreveu seu nome numa bênção urgente, e precisava ouvir isso hoje. Não ontem, não amanhã, mas agora. Porque agora é o tempo da mudança. Agora é o tempo da cura. Agora é o tempo do sobrenatural. E quando essa verdade entra no espírito, algo precioso acontece. Você começa a caminhar com mais fé. Começa a confiar que Deus está movendo o que você não vê. Começa a crer que o milagre já foi liberado antes mesmo de se manifestar.
Começa a sentir que não está mais só, porque a bênção que carrega seu nome também carrega a presença de aquele que escreveu cada letra com amor. Quando Deus escreve seu nome numa bênção urgente, Ele está escrevendo um novo capítulo da sua vida. Está escrevendo libertação onde havia opressão. Está escrevendo renovo onde havia desgaste. Está escrevendo vitória onde havia medo. E a transformação que começou vai continuar, porque a palavra de Deus nunca retorna vazia, e o que Ele determina ninguém pode impedir. Existe um momento na alma em que a verdade de Deus se torna tão clara que até a respiração parece diferente. O instante em que você percebe que Deus escreveu seu nome numa bênção urgente, receba agora não é apenas promessa, mas realidade espiritual que pulsa no ar ao seu redor. É quando você sente que Jesus se inclina para perto, sussurrando diretamente no seu coração, como se dissesse: eu estou aqui, e não há nada que possa impedir o que preparei para você. É a intimidade do céu tocando a sua vida de forma tão intensa que até as lágrimas parecem uma oração silenciosa e aceita. Esta revelação não acontece de forma ruidosa. Ela chega como uma brisa suave que balança as folhas do seu espírito, mas que carrega consigo a certeza de um milagre iminente. Você percebe que a urgência de Deus não é desespero, mas compaixão profunda, e que Ele nunca escreve nomes em bênçãos que não estão destinadas a se cumprir. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E isso significa que a própria eternidade está se movendo em favor da sua vida, mesmo que você ainda não veja nada se manifestando na terra. Ao refletir sobre essa intimidade, você percebe que cada passo que deu até aqui não foi perdido. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, tudo estava sendo tecido para esse instante. Jesus conhece sua história em detalhes que você nem lembra, e mesmo assim não desistiu de você. Ele não apenas escreveu seu nome, mas escreveu cada detalhe da sua fé, cada ato de coragem, cada sussurro de oração em uma bênção que é urgente para a sua vida. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E ao dizer isso, o céu confirma que seu passado, presente e futuro estão nas mãos dele. Há uma sensação de proximidade que não se explica, mas se sente. É como se o próprio coração de Jesus batesse em sintonia com o seu, marcando cada hesitação com um toque de amor e cada dúvida com a luz da verdade. Ele revela que você não precisa lutar sozinho, porque a bênção que carrega seu nome já está sendo liberada em esfera espiritual. Cada medo que você tentou esconder, cada angústia que parecia invisível, tudo é visto, ouvido, sentido e amado pelo Mestre que escreveu seu nome numa bênção urgente e que deseja que você a receba agora. Essa revelação traz também uma consciência de autoridade espiritual. Quando Deus escreve seu nome em algo urgente, Ele não apenas envia milagres, Ele envia direção, proteção e confirmação de que você não está à mercê de circunstâncias ou forças contrárias. Jesus não apenas intervém, Ele caminha ao seu lado, alinhando cada detalhe da sua vida com seu propósito eterno. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E isso significa que cada decisão, cada caminho, cada momento está sendo abençoado com a precisão da eternidade. A intimidade com Jesus desperta também coragem. Ela desperta fé que não vacila diante de obstáculos, fé que não se dobra diante de medos. Você sente que pode levantar-se, falar, agir, porque quem escreveu seu nome numa bênção urgente não é um Deus distante, é o Deus que se aproxima, que olha nos seus olhos e diz: eu te vejo. Eu te escolhi. Eu te estou restaurando. Esse toque íntimo transforma a mente e o coração, mudando a percepção do impossível para o possível, do medo para a esperança viva, da dor para a libertação. E nesta profundidade, você percebe que a bênção urgente não é apenas para o seu benefício. Ela tem um alcance espiritual que toca todos ao seu redor. Ao receber, você se torna canal de graça, testemunha viva de que Deus age com urgência para restaurar vidas, curar feridas e transformar histórias. Cada palavra que você pronuncia, cada decisão tomada em fé, cada gesto inspirado pelo Espírito, carrega a marca do mesmo Deus que escreveu seu nome numa bênção urgente e que quer que essa bênção seja testemunhada e multiplicada. O Espírito Santo começa a revelar segredos profundos da sua identidade. Ele te lembra que você é mais que sobrevivente, que você é filho amado, escolhido para algo maior.
Ele sussurra sobre talentos, dons, oportunidades que estavam adormecidos, esperando apenas o toque divino para despertar. E é nesse despertar que a intimidade se intensifica. Jesus não está apenas te abençoando, Ele está te revelando a plenitude do que você é, e que a bênção que carrega seu nome é apenas o começo daquilo que Ele já planejou para você. Há também a compreensão de que nem tudo será imediato na terra, mas a urgência do céu já começou. Deus move espiritualmente antes que os olhos humanos percebam. Ele alinha situações, pessoas, momentos, para que quando a manifestação chegar, seja impossível não reconhecer a obra divina. Você percebe que cada atraso aparente, cada silêncio, cada dificuldade que parecia infinita, estava na verdade sendo ajustada para que a bênção urgente acontecesse no tempo perfeito. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, e nada poderá atrasar o que Ele já determinou. Esta intimidade profunda provoca uma resposta de entrega total. Você se sente seguro para deixar ir o controle, para confiar plenamente no Senhor que escreve seu nome em bênçãos urgentes. E ao fazer isso, seu espírito se alinha com a presença de Deus de forma tão intensa que tudo que antes era dúvida agora se torna certeza, tudo que era medo agora se torna coragem, tudo que era vazio agora se torna plenitude. Você se torna participante ativo da própria bênção que já foi escrita para você. A revelação final desta parte é simples, mas profunda. Você não está apenas recebendo algo, você está sendo transformado pelo ato de receber. A bênção urgente de Deus, escrita com seu nome, ativa em você fé, esperança, coragem e intimidade que antes estavam adormecidos. Você percebe que a bênção não é só o que acontece fora, mas o que acontece dentro, e que essa mudança interior é o fundamento para que tudo que Deus prometeu se manifeste plenamente na sua vida. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E neste instante, Ele não está apenas oferecendo uma promessa, mas convidando você a viver a realidade dessa promessa em total proximidade com seu coração, em sintonia com sua vontade e em harmonia com sua eternidade. A intimidade alcançada neste momento é um portal para que milagres continuem se desenrolando, não apenas como respostas, mas como experiências de amor profundo e transformador. Enquanto respiramos a profundidade das últimas revelações, é essencial que você se detenha por um instante e permita que a magnitude da verdade se assente no seu espírito. Desde o início, você ouviu que Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Cada palavra, cada história bíblica, cada reflexão e cada transformação humana compartilhada não foi apenas para tocar sua mente, mas para alinhar seu coração à frequência do céu, onde milagres e provisões se movem com precisão divina. Agora, é tempo de recapitular, de perceber o fio invisível que conecta cada experiência e de se preparar para o próximo ato da graça. Primeiro, entendemos que a bênção urgente não é um acaso, é um ato intencional de Deus. Ela não depende das circunstâncias humanas, nem das nossas tentativas de controle. A mulher que tocou o manto de Jesus nos mostrou que o toque da fé ativa o poder divino, mesmo em meio a multidões de impossibilidades. Sua fé, sua esperança, sua entrega agora se tornam a plataforma sobre a qual a bênção escrita com seu nome vai se manifestar. Deus não apenas observa, Ele escreve, Ele determina, Ele libera, e você é a testemunha viva dessa verdade. Depois, mergulhamos na evidência bíblica, que nos mostrou que cada promessa de Deus é sustentada por eternidade e poder. Do salmo que declara que você é precioso aos olhos do Senhor, a palavra que diz que Ele te gravou nas palmas de suas mãos, cada versículo trouxe uma certeza: a urgência de Deus não é ruído, é ação. Cada passo do caminho foi planejado para que você pudesse reconhecer que o milagre não é eventual, mas inevitável, porque Ele escreve seu nome numa bênção urgente e permanece fiel ao que prometeu. Também refletimos sobre o impacto humano dessa verdade. Homens e mulheres que viveram desesperançosos, quebrados ou cansados da vida começaram a se levantar, a restaurar sua fé, a recuperar sonhos que pareciam perdidos. A transformação não veio apenas externamente, mas internamente, na essência do coração, na coragem renovada, na intimidade com Jesus. Assim como eles experimentaram mudança, você também está sendo moldado, porque receber a bênção urgente de Deus envolve ser transformado por sua presença. Na profundidade espiritual, descobrimos que essa bênção não é apenas sobre resultados visíveis, mas sobre a intimidade com o Criador.
Sentir Jesus próximo, perceber que Ele conhece cada detalhe da sua história, confiar que nada escapa ao seu cuidado, isso tudo é parte do milagre que antecede a manifestação física. Quando Deus escreve seu nome numa bênção urgente, Ele também está escrevendo um novo nível de intimidade, de fé, de entendimento do amor que nunca falha, que nunca hesita, que nunca atrasa. E agora, enquanto recapitula, o céu sussurra: prepare-se para a continuação. Porque a bênção urgente é apenas o começo do que Ele está preparando. O que você está prestes a vivenciar não será apenas uma resposta à sua oração, mas uma antecipação do propósito divino que sempre foi planejado para a sua vida. Ele está organizando o ambiente, alinhando pessoas, abrindo portas indizíveis, coordenando o tempo perfeito. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, e isso é apenas a introdução da obra completa que Ele deseja realizar. O Espírito Santo desperta em você uma expectativa sagrada. Ele quer que você viva com os olhos do coração abertos para o sobrenatural, com fé que reconhece sinais antes que eles se manifestem. A previsão divina não é apenas uma promessa futura, mas um convite para que você entre na ação de Deus agora, que participe da preparação, que confie, que espere com confiança absoluta. Ele está movendo-se atrás das cortinas da vida visível, e cada detalhe que ainda não vemos já está sendo cuidadosamente colocado em seu lugar. Há uma sensação de urgência santa que não pode ser ignorada. Deus não apenas escreveu seu nome numa bênção urgente, Ele está garantindo que essa bênção chegue até você de forma plena, completa e perfeita. Cada obstáculo que parece se erguer é apenas um detalhe que Ele já previu e já está desmontando nos bastidores espirituais. O que você vê como demora, Ele vê como o tempo necessário para alinhar cada elemento da sua vitória. E você percebe, mais uma vez, que Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora é mais do que uma frase. É uma estratégia celestial, é um mover sobrenatural, é um decreto de vida. E por fim, enquanto você se prepara para a conclusão desta jornada espiritual, o céu deixa um alerta e uma promessa. Não permita que a ansiedade roube a percepção da ação de Deus. Sua bênção urgente está chegando, e quando chegar, tudo será como Ele escreveu. Cada lágrima será convertida em alegria, cada luta em vitória, cada espera em celebração. O coração que entendeu a profundidade dessa revelação agora pode descansar, sabendo que a obra de Deus está em andamento e que Ele sempre cumpre o que prometeu, com fidelidade absoluta. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E ao internalizar essa verdade, você percebe que nada será igual. O ontem não mais define o amanhã. O medo não mais governa suas decisões, e a fé passa a ser sua companheira constante. Tudo o que você ouviu, tudo o que você sentiu, tudo o que começou a se mover em seu coração, agora se transforma em expectativa santa. O próximo capítulo da sua vida está prestes a se abrir, e a mão de Deus já está escrevendo cada detalhe para que você viva, plenamente, a manifestação da sua promessa. Agora, enquanto você sente o peso suave e profundo dessa mensagem, permita que cada palavra penetre na sua alma. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Esta não é apenas uma frase, não é apenas uma promessa distante, é uma realidade espiritual que toca o seu coração neste instante. O céu não apenas declara seu cuidado, ele o celebra. Cada sílaba que você ouviu até aqui é um sopro do Espírito, um chamado para que você perceba que a vida que Ele planejou para você é abundante, urgente e pessoal. Ao longo desta jornada, caminhamos juntos através de histórias bíblicas que nos mostraram a presença viva de Jesus, meditações profundas que tocaram feridas, reflexões que acenderam esperança e revelações que aproximaram seu coração do Criador. Cada passo deste caminho foi para lembrá-lo de que a bênção escrita com seu nome não é simbólica, ela é concreta, ela é real, ela é sua. E o chamado é claro: receba agora, não amanhã, não depois, não quando achar que está pronto. Hoje, neste exato momento, a bênção se encontra diante de você, pronta para transformar sua vida. Receber essa bênção exige entrega, fé e abertura do coração. Fechar-se, esperar por garantias humanas, tentar compreender todos os detalhes, isso não faz parte do plano do céu. A urgência de Deus não é sobre pressa humana, mas sobre amor divino que não quer que você espere mais. Ele quer que você sinta, agora, que a bênção é sua por direito espiritual, e que nada,
absolutamente nada, pode impedir que o propósito dele se manifeste. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. E ao dizer isso, ele convida você a crer com intensidade, a orar com confiança, a viver com coragem. É hora de transformar essa revelação em ação. Abra seu coração, entregue cada medo, cada ansiedade, cada dúvida. Permita que Jesus reescreva tudo o que parecia perdido, que reconstrua sonhos esquecidos, que restaure forças e renove sua fé. Quando ele escreve seu nome em uma bênção urgente, ele também envia coragem, discernimento e direção para que você viva plenamente a manifestação dessa promessa. Receber não é passivo, é um ato de fé ativo, que demonstra confiança na fidelidade do Deus que não falha. A bênção que carrega seu nome não se limita a benefícios materiais ou soluções imediatas. Ela é profunda, transformadora, restauradora, capaz de tocar cada área da sua vida, emocional, espiritual, relacional e até física. Você será tocado de maneira que ressignifica sua história, que transforma a dor em força, tristeza em alegria, medo em confiança. Ao permitir que essa bênção flua em você, você se torna testemunha viva do poder de Deus, alguém que carrega no próprio ser a evidência de que ele cumpre o que promete. Enquanto você recebe, não esqueça de se posicionar como canal de bênção para outros. Aquilo que Deus faz em você se multiplica ao redor, porque a graça que transforma um coração inspira outros a crerem. Sua vida, impactada por essa bênção urgente, pode ser a ponte para que alguém próximo descubra que Deus também escreve seu nome com urgência e amor. Cada gesto de fé, cada oração, cada ato de confiança torna-se testemunho vivo de que a presença de Jesus é real, pessoal e transformadora. Agora, feche seus olhos por um momento e sinta o sopro do Espírito envolvendo seu coração. Imagine cada promessa se tornando tangível, cada oração recebendo resposta, cada área de sua vida sendo restaurada. Ouça a voz de Deus sussurrando: "Eu estou aqui, e o que escrevi para você será cumprido." Neste instante, a fé se renova, a esperança se fortalece, e a certeza do amor de Deus se torna absoluta. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora, e ao receber, você se une ao movimento do céu que nunca falha. Antes de encerrar, quero deixar uma direção espiritual prática. Comece a declarar esta bênção sobre sua vida diariamente. Fale em voz alta que Deus escreveu seu nome em uma bênção urgente. Acredite. Sinta. Viva. Permita que essa verdade transforme sua rotina, suas decisões, seu olhar sobre o futuro. Cada vez que você repetir essas palavras com fé, você fortalece a conexão com a obra divina que já começou e que continuará se manifestando de forma sobrenatural. E para que sua caminhada continue cheia de intimidade e revelação, o próximo passo espiritual que você pode explorar é como reconhecer e receber a intervenção urgente de Deus em sua vida cotidiana. Esse tema vai aprofundar ainda mais sua percepção da presença de Deus, mostrando sinais, preparando o coração e despertando uma fé ativa e constante. Ele complementa o que você recebeu agora, trazendo clareza e direção prática para cada área da sua vida. Então, respire fundo e sinta a plenitude do amor que chegou até você. Ele não é distante, ele não hesita, ele não esqueceu. Seu nome está escrito, sua bênção está ativa, e sua vida está prestes a se mover de maneira sobrenatural. Deus escreveu seu nome numa bênção urgente. Receba agora. Aceite, creia, viva e testemunhe o milagre do Pai se manifestando com poder, beleza e perfeição em sua história. Sua bênção começou hoje. Seu recomeço é agora. E seu coração será transformado enquanto você caminha na presença daquele que jamais falha.